Boa noite, Keila. Olá, Keila, tudo bem? Pessoal, vamos. Cadê a galera, hein? Pode ligar os microfones de vocês. Deixa eu ligar aqui o da Alana também. Boa noite aí a todas, né? Nós temos duas pessoas ricas aí, três. É, que já é o suficiente. É o que mais importa nesse momento. Gente, a gente está trabalhando o desenvolvimento da personalidade, né? Na aula passada, nós tratamos, introduzimos, né, o Sigmund Freud, que ele tem uma abordagem diferente dos outros autores, porque ele vê o desenvolvimento humano na perspectiva sexual, né? Ou psicossexual. Antes de dar continuidade à teoria, hoje a gente vai falar das fases, né, especificamente, do desenvolvimento psicossexual. Eu queria que vocês dissessem o que vocês entendem por personalidade. O que é personalidade para vocês? Pode falar aí. Então, personalidade está ligada ao jeito de ser da pessoa, não é isso? Pronto. A colega quer contribuir. Queria acrescentar o quê, Keila? Pronto. Muito bem. Ok. E cadê os colegas de vocês? A perguntinha que não quer calar. Foram jantar? Será que foram comprar um presente para mim? Bem provável, né? Deve ter algum. Não, mas é porque eu gosto de receber. Eu gosto de receber presente, deve ser por isso, né? É, sempre é bom. Eu quero perguntar se vocês. Peraí, viu? Agora vocês conseguem ver a tela, viu? Eu vou começar a compartilhar aqui. Vocês veem a tela? Pronto. Nós estamos aqui na unidade 4, né, do nosso texto. Vocês estão tendo acesso a esse texto? É, exatamente. Então a gente está nessa unidade aqui, estamos falando do desenvolvimento da personalidade, tratando especificamente da teoria psicanalítica de Sigmund Freud, ou simplesmente Freud, né? O nosso famoso Freud. Quero ir para a página 110, onde a gente tem fases do desenvolvimento. Então, na aula passada, inclusive, nós falamos sobre o id, né? O ego
e o superego, que são elementos da personalidade. Vocês, pelas leituras que fizeram, inclusive teve uma atividade, não foi? Sobre esse assunto. Foi sim, no sério. Exatamente. O que que vocês compreendem a respeito do id, do ego e do superego? O que que vocês poderiam contribuir? Deixa eu ver aqui, está dizendo lá no grupo. Posso falar? Colocar? Pode, pode sim. Que no ID os impulsos biológicos estão presentes e é a única estrutura da personalidade presente desde o nascimento. E que ele, através do princípio do prazer, busca sempre satisfazer suas necessidades, objetivos da atenção e proporcionando o prazer. Pronto, então, gente, aquele nosso lado, que a gente é reacionário, aquele nosso lado, que a gente faz as coisas, e aí você, depois de pensar, poxa, eu fiz isso, tem relação com o id. Então, o id, ele tem muita relação com o nosso fazer. Se a gente fosse falar grosso modo, né, na linguagem mais informal, poderíamos dizer que é esse nosso lado mais animal, vamos dizer assim. A gente não faz pensando, mas faz para satisfazer, conforme você disse aí, a um desejo ou a gente é reacionário a algum tipo de estímulo. Eu sou estimulado a algo e eu simplesmente reajo. É o meu lado mais biológico, né? Eu não tenho filtros, entendeu? Então vamos lá para o ego. O que seria o ego? O ego, ele emerge nas crianças no desenvolvimento. À medida que elas aprendem que há uma realidade a partir de suas próprias necessidades e os desejos. Ele também é responsável pela unidade da personalidade e está em contato com o mundo real. Você saberia explicar com suas palavras o que você quis dizer aí? Não entendeu? Não, eu entendi, mas se você poderia explicar, eu sei que isso aí é o conceito, né? Realmente você resumiu o conceito de ego. Mas se nós fôssemos exemplificar, identificar isso em uma pessoa, em nós mesmos, o que seria esse ego, né? O que é o ego para a teoria psicanalítica do Freud? Bom, é o que eu acho assim, que eu mesmo assim, eu tentei resumir o máximo aí, para mim passar a entender melhor. Acho que foi ele que eu coloquei aí. A personalidade de cada um, de cada um Pronto. de nós, né? No ego, diferentemente do id, nós já temos uma certa noção, um certo freio, não é? Porque a gente tem a questão Sim, aprendida sociologicamente. Não é porque eu tenho um desejo de alguma coisa, necessariamente eu tenha que executá-la pura e simplesmente porque eu estou desejando. Esse tipo de racionalidade que a gente já tem, que é um filtro, são elementos mais alinhados do. E aí vem o superego. Quem poderia aí falar sobre ele? O superego consiste nas regras e ideias da sociedade que foram interioриzadas pelo indivíduo. É a parte do superego consiste, mas uma grande parcela dele permanece inconsciente. Pronto. Então, o superego ele vai ajudar a gente consolidar esse filtro que a gente tem socialmente. Veja o que está na tela de vocês. Tem algo na tela aí? Tem peraí. Tem só umas pastas. Pastas, isso. pastas, né? Era para ter um texto, mas deixa eu ver aqui o que é que eu posso fazer.
Stop share. Share. Tá aparecendo agora Tá. uma riqueza. Então, veja só. Enquanto que o id, né, é uma questão mais dos impulsos, né? No superego, a gente tem a questão social aprendida, conforme você leu aí no conceito. E aí, o que que acontece? Nós refletimos sobre o modo como a gente pode agir. Ó, o modo como o aparelho psíquico organizará a experiência pessoal a lidar com as necessidades pulsionais, né? Que você falou sobre o id. A gente sabe lidar com isso. Fundamenta a compreensão da personalidade e a formação dos traços do caráter. Então, a teoria de Freud, ela vai discutir o desenvolvimento da personalidade, chamado pelo autor como fases do desenvolvimento psicossexual. Para Freud, em cada estágio de desenvolvimento, existe uma forma própria de lidar com as necessidades desse estágio. Nós vamos colocar para vocês agora. Ele divide o desenvolvimento a partir de um esquema de zonas erógenas. E eu vou explicar para vocês o que é isso aqui, ó. Crianças passam por uma sequência na visão da teoria dele. Quando a libido, que é a energia sexual, se concentra em diferentes regiões do corpo. E aí ele vai dizer, em certa fase, a libido está concentrada em uma certa região. Noutra fase, a libido, que é o desejo, o impulso, as questões do id, estão concentradas em outra parte do corpo. E aí a gente vai perceber que na maturidade, a partir da adolescência, a concentração da libido estão ligadas aos órgãos genitais. E aí tem toda uma característica dessa fase do desenvolvimento. Então ele traz 5 fases, e a gente vai ver agora quais são elas. 5 fases do desenvolvimento psicossexual. Aí eu vou descrever cada uma delas. Ele traz aqui, conforme vocês estão vendo no texto, a fase oral, ou seja, a concentração da libido está onde? Na parte da oralidade. Por isso que a criança, quando muito pequena, aliás, a criança ao nascer, ela já entra nessa fase oral, porque o contato mais imediato que ela vai ter com o mundo é a sucção. Né? Ou ela vai sugar o peito da mãe, ou ela vai sugar a mamadeira. Mas alguma coisa ela vai sugar. Então, a fase inicial, né, a primeira fase do desenvolvimento psicossexual é a fase oral. Ou seja, a criança ela vai se satisfazer e vai se relacionar com o mundo por meio dessa região da oralidade. A segunda fase é o que ele vai chamar anal. Nessa fase anal, a concentração do prazer e da libido está no elemento excretor, né? Que aí é a questão das fezes, o ânus mesmo. A palavra anal vem exatamente dessa região. Então a criança vai se satisfazer, segundo a teoria, por meio das excreções. Aí vamos ter a fase fálica, e fálica aqui, a palavra fálica vem de falo, que tem relação com o pênis. Aí você pode pensar, mas e a menina? E aí a gente vai explicar para vocês essa fase do conflito segundo a teoria psicanalítica de Freud. Ele trata a menina como a que tem a ausência do falo, que é do pênis, e o menino com a presença do falo, que é o pênis. E aí ele vai tratar essa fase como a fase fálica. E aí vem uma outra fase, que é a fase da
latência, essa fase ela é anterior à adolescência, e aí a criança entra na última fase, que aí vai até morrer, é a chamada fase genital, que é a concentração maior na adolescência, né? O nascimento dos pelos pubianos, e aí o prazer e a libido sai de todas essas outras áreas anteriores e concentrará eminentemente na região genital. Vamos ver aqui algumas características oral. A fase oral, né, conforme a teoria, ocorre no primeiro ano de vida, quando os bebês sentem principalmente o prazer em suas bocas, visto que as atividades prazerosas concentram-se em torno de da alimentação, né? E depois, quando a criança já começa a segurar alguma coisa, para onde ela leva? Para a boca, né? Então, nessa fase onde a criança está sugando, comendo ou interagindo com o ambiente, levando tudo para a boca, essa fase é chamada de fase oral. Segundo a teoria, vejam só, há um segundo momento marcado pelo morder, que acontece o sadismo oral, que é quando a criança, como eu disse para vocês, ela começa já a segurar, né, as coisas. E aí ela começa a levar tudo para a boca. Tudo que você dá para uma criança, muitas vezes aí de 6 meses até 2 anos de idade, ela vai levar para a boca, né? Porque a relação dela com o mundo, a concentração dos prazeres concentra-se na região oral. O desmame, segundo Freud, é o principal conflito. Quando a criança ela tem o desmame é um trauma. Quando a criança, e aqui vale dizer que o desmame pode ser o desmame da mama da mãe e a criança que nunca mamou. Tem também a criança que é induzida a deixar a mamadeira. Vejam, gente, que o conhecimento, vocês que são pedagogas, né, que se tornarão pedagogas, verão que o uso de chupeta, o uso de mamadeira, tem criança que com 10 anos de idade está tomando mamadeira, isso pode trazer repercussões importantes para a personalidade, porque a criança ela não conseguiu vencer uma fase, já está chegando na adolescência e muitas vezes ainda está usando a mamadeira. Isso pode ter repercussões na personalidade, de que tipo? Tomadas de decisões, relacionamentos, a pessoa pode retardar algum tipo de controle sobre a sua vida por ocasião desse tipo de. Veja como é. Por isso que eu deixei essas fases só para uma aula, porque eu quero essa discussão com vocês, tá? Eu estou gravando a aula, eu vou colocar no portal acadêmico. Era bom que o resto da turma tivesse aqui presente, né? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui no grupo do WhatsApp, ver se algum. Ó, tem uma dizendo aqui, o celular não tá dando para baixar o Zoom, apagou tudo. Vou dizer a ela que tudo bem, a gente tá gravando, né? Eu espero que essa gravação também dê certo, viu? Tá aqui gravando. A glória de Deus dará. Vamos lá, vamos continuar. Esse celular ultimamente está sobrecarregado. É muita coisa. Agora deixa eu dar uma dica para vocês. O Google Meet é melhor do que o Zoom. Eu não gosto do Zoom porque o Zoom não é seguro. Porque às vezes a gente tem a conta bancária no nosso celular, então assim, a gente vai usar o Google Meet agora mais vezes. Aí eu vou recomendar que todo mundo desinstale o Zoom. E o Google Meet, ele não pesa tanto quanto o Zoom, né? Basta você ter uma conta de Gmail
que você consegue habilitar, né, o Zoom. Gente, olha só o que é que está dizendo o texto aqui. Se parte da libido permanece instalada neste nível de desenvolvimento, os adultos podem exibir traços orais como dependência, passividade e gula. Então, alguns adultos que são muito gulosos podem ter uma relação com o fato da mãe ter tardado a largar a mama. Vamos para. Não é interessante isso, né, pessoal? Pode ocorrer ainda uma preponderância de características contrária na fixação da fase. Por exemplo, o pessimismo. Pessoas muito pessimistas, elas. Isso aqui é uma teoria, e teoria pode ser contestada, é apenas uma forma de ver a vida, né? E aqui não é uma verdade absoluta, não, tá, gente? Agora, para mim, essa teoria sempre fez muito sentido. Quando eu tive contato com essa teoria, que foi na graduação, conforme vocês estão tendo agora, isso foi muito importante para eu poder contribuir como educador, até orientando mães e pais com relação a dar importância para as primeiras fases da vida. As primeiras fases da vida, elas são de primordial importância para o resto da vida. Porque a forma como você vivenciou essas fases terá repercussões para o resto da vida. Aí a criança entra na segunda fase, que é a fase anal. É bem delicado isso aqui, mas é importante. Inclusive pessoas muquiranas. Quem conhece gente muquirana que não gosta de gastar? Pode ter, pode ter relação com essa fase aqui. A maneira como a mãe lidou, né, a questão, porque assim, como a fezes para nós é uma coisa nojenta, sempre a gente pode fazer em qualquer lugar. Mas quando a gente é criança, nós não entendemos isso. É tanto que a criança faz. Só que ela é reclamada. E isso tem implicações para a vida adulta. Ou então a mãe diz: segura aí, menino, que nós estamos na praça. Não dá. Não rola isso agora. Você não está usando fralda, né? Então, assim, acredita-se que. Vamos lá, vamos para a teoria, depois a gente vai para as repercussões. Freud acreditava que durante o segundo e o terceiro ano de vida, viu que a primeira fase, conforme eu disse para vocês, é mais ou menos de 0 a 2 anos, né? E a partir dessa idade, com 2 anos, a criança entra nessa segunda fase, que é a fase anal. Durante o segundo e o terceiro ano de vida, o prazer está orientado principalmente na região anal. Inicialmente, por expelir as fezes e posteriormente por retê-las. Quando a criança, ela já com 3 anos, menino, tu já é um rapaz, menino, tu já é uma moça, vai fazer aqui esse tipo de repreensão. Muitas vezes, isso pode trazer repercussões importantes. As crianças, elas são solicitadas a controlar os impulsos naturais, né? Por conta das restrições sociais. Como eu disse para vocês, nós não temos a permissão de fazer cocô numa praça, só cachorro faz, né? E ainda a gente acha ruim quando pisa num cocô de cachorro. Só que imagina uma criança de 3 anos entender isso. Então, assim, isso traz repercussões importantes. Vejam só, podemos entender que o controle, quando a criança realiza ao expelir ou ao reter, sem a interferência e o controle social dos pais, ele pode ter um melhor
desenvolvimento ou desempenho para viver esta fase. Mas se a criança, aquela mãe super limpa, super controladora, se ela muitas vezes repreende a criança, isso pode fazer com que a criança venha reter, mesmo tendo vontade, ela retém. Isso pode ter uma repercussão em relação, por exemplo, como eu disse para vocês, ela reter, ó, o dinheiro. Pessoas muquiranas, não que todo mundo que é muquirana, a mãe controlou as fezes, mas é só uma tendência, né? A tendência é você se tornar uma pessoa que retém. E você também pode reter os sentimentos, isso pode prejudicar os seus relacionamentos, porque você não foi livre para se expressar. É uma coisa que era muito natural, isso foi repreendido. Quer dizer, todas as vezes que houver necessidade de você ser quem você é, muitas vezes você se retém. Então veja só que esse caráter apresenta essas ordens aqui, ó. Ordem, parcimônia e teimosia. É por meio da boa vivência dessa fase que nós vamos. Olha aqui a Motorola, que eu não sei quem é, tá só aparecendo no Motorola querendo entrar aqui. Vamos ver quem é a riqueza. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Olá, tudo bem? Como é que tá essa força? Acho que ela não está escutando. Ela talvez está escutando, ela foi desligar o microfone dela. Tá ok aí? Muito bem. Essa é rica, bem novinha. Seja bem-vinda, viu? Então, assim, aí a criança sai dessa fase, que é a fase anal, onde, lembre-se, as fases do desenvolvimento para Freud tem sempre uma relação com a libido, né? Uma região do corpo onde a criança sente prazer. Na primeira fase, que é a fase oral, a concentração na oralidade. Por isso que a criança leva tudo para a boca, né? Tem a questão da sucção e da mão. E aí a criança entra na segunda fase, que é a fase anal, e o prazer dela é tanto na retenção quanto no expelir as fezes. E o modo como a criança vivencia essa fase, isso é muito definitivo na formação da personalidade dela. Conforme vocês disseram, personalidade é o nosso jeito e cada pessoa tem uma. E há teóricos que afirmam que assim como não há nenhuma impressão digital igual a outra, não há nenhuma personalidade igual a outra. Até os gêmeos univitelinos, que são idênticos e nascem da mesma placenta, ainda eles possuem comportamentos distintos. Eu digo uma coisa para Keila, Keila tem uma percepção, eu digo para Alana, tem outra percepção sobre a mesma coisa. Isso tem relação com a nossa personalidade. Então a criança sai da fase anal e entra para a fase fálica. É a terceira fase do desenvolvimento, segundo a teoria psicanalítica de Sigmund Freud. Entre os 5 anos de idade, ela começa a descobrir o órgão genital. É por isso que não estranhe que as crianças de 3 anos ou mais, elas baixam as calças dos coleguinhas para olhar a genitália. E aí é que acontece o conflito. A menina olha para ela e vê que ela não tem pênis, e olha para o menino e vê que o menino tem pênis. Do mesmo modo que o menino olha para ele, que tem uma torneirinha, e olha para a coleguinha e não tem a torneirinha. É por isso que essa fase ela é chamada de fálica. Gente, já vai acabar a aula. Acabar a aula não, acabar o tempo. Aí eu chamo outra vez, viu? Se baixar aqui, a gente chama de novo com outro link. Tá dizendo que só temos 10 minutos. A vantagem também do Google Meet, não cai.
Então, há muitas vantagens da gente usar o Google Meet. É bom vocês se organizarem, viu? Esquecer o Zoom da vida de vocês. Ele é cheio de limitações. Então, tu coloca o link depois lá no grupo para gente entrar? Eu vou colocar já já. Deixa a gente usar esse tempo, 10 minutos é muita coisa, né? Dá pra gente trabalhar aqui. Então, a criança descobre os órgãos genitais nessa fase e por meio disso, por isso que essa fase é chamada de fálica. Como eu disse, vem do latim falo. E o falo aqui quer dizer pênis. Então, a presença de pênis e a ausência de pênis. Olha que a área de concentração, ela sai da traseira e vem para a dianteira, numa linguagem bem popular mesmo. Nessa fase, homens e mulheres seguem diferentes cursos em seu desenvolvimento. O desenvolvimento masculino é marcado pelo complexo de Édipo. Vocês sabem o que quer dizer o complexo de Édipo? Já ouviram falar? Acho que eu já ouvi falar. Ah, sim, ouvi falar, não. Não sei se eu já ouvi falar, mas aí no que a gente tá estudando, se não me engano, tem falando, não tem? Tem sim. Vou dedicar um momento só para falar do complexo de Édipo. Eu vou terminar as fases aqui, porque eu acho que a gente deve dedicar um momento especial só para isso. É bem interessante esse momento do complexo de Édipo. E o feminino, a menina vive o complexo, desculpa a dislexia aí, de Electra. Então a criança ama excessivamente o pai ou a mãe. Nesse caso, eu já vou dar uma entrada aqui. Sempre a criança ela tem um amor maior pelo sexo oposto. Então, não estranhe no caso de um casal que tem um casal normal, né, que seja homem e mulher, porque há crianças que são criadas com avós, aí a figura do pai vai ser o avô e a figura da mãe vai ser a avó. No caso da criança ser criada apenas, essa teoria é polêmica, porque o Freud, na medida em que ele aborda essa teoria, ele coloca mais ou menos um ideal de lar, né? Que o ideal de um lar é ter a figura paterna e ter a figura materna. E a gente está no século XXI, né, gente? Onde nós temos outras constituições de família. Mas aqui a gente não quer discutir ideologia de gênero, apenas discutir a teoria. Ele diz que o menino é apaixonado pela mãe, né? E a menina é apaixonada pelo pai. E a grosso modo, você já pode perceber que os meninos, nessa fase aqui, entre 3 e 5 anos, são muito próximos da mãe, dependendo do contexto, claro. Isso aqui é a regra geral, né? E as meninas são muito apegadas aos pais. E aí é que entra o complexo de Édipo, o ciúme. Por quê? Porque se o menino é um negócio de amor mesmo. O menino ele ama a mãe, só que ele tem um concorrente. Quem é? O próprio pai. A menina ama o pai e tem um concorrente, que é a mãe. Por isso que tem esse complexo, que é o complexo de Édipo, que a criança ela passa a ter uma ciumeira mesmo. É verdade. Eu É tenho. verdade, né? É tanto que se o casal não tiver muito cuidado de gerenciar isso, muitos casamentos, inclusive, eles acabam, não é porque falta amor, faltou gestão, faltou conhecimento para saber lidar com essa situação, porque tem que ter toda uma maturidade de se lidar com essa situação, não é verdade? Vocês querem comentar alguma coisa? Ele não. Oi? Explica de novo. Você não compreendeu, né? Pronto. O complexo de Édipo,
Inclusive, eu estou gravando, pessoal, e se aqui acabar o tempo, não, já temos 4 minutos, viu? Vocês podem rever o vídeo. O menino, ele tem uma atração, aqui é uma teoria, certo? Entre 3 e 5 anos. O menino tem uma atração pela mãe e a menina tem uma atração pelo pai. Então, quem é o rival dele? Se o menino tem uma atração pela mãe, ele tem um rival, que é o próprio pai. É um concorrente, porque é um caso de amor aqui mesmo. E vice-versa. A menina ama o pai e ela tem uma concorrente, que é a sua própria mãe. Daí a relação maior da menina com o pai e a relação mais fortalecida do menino com a mãe nessa fase. Então, assim, a boa gestão dessa fase vai trazer repercussões. A boa gestão vai trazer repercussões positivas e a má gestão vai trazer repercussões negativas. Como diz aqui, ó, nesse processo a criança visa agradar para atrair e é por isso que ela faz birra, né? Para atrair, por exemplo, o menino faz de tudo para atrair a mãe e repelir o seu concorrente, que é o pai. E a menina faz de tudo para agradar o pai e repelir o seu oponente, que nesse caso é a mãe. Para Freud, a criança, aqui nós estamos falando do desenvolvimento psicossexual. Então, o filho ama a mãe e tece fantasias sexuais com ela na teoria dele. Então, odeia e deseja que o pai morra. Por isso o complexo de Édipo. Tá certo? Para substituí-lo, né? Então, ele tem essa ilusão que é claro que aqui é uma teoria, sempre gosto de ressaltar isso. Por isso que acontece esse complexo de Édipo. Aí a criança, após essa fase, a fase fálica, entra em uma outra fase, que é a latência. Após a fase fálica, a criança entra na latência. E aí eu quero encerrar aqui a nossa transmissão, porque já está acabando, viu, gente? E eu vou mandar o outro link para vocês, tá certo? Só um momento.